Bom dia, boa tarde, boa noite. Em algum momento da vida, todos nós já nos deparamos com dilemas que condicionam o ritmo da mensagem que pretendemos pôr no papel. Das situações mais comuns, existem aquelas como trocar o mais pelo mais. Também existe o alvoroço que ocorre na utilização do C cedilha com duplo S e não só. Temos também a troca ou a complicação na hora de colocar as acentuações numa determinada palavra. Nesta edição do Alfa e Beto, nós iremos falar de escrever. Sim, de escrever bem. O que é ortografia? A ortografia é um conjunto de regras que ensina como escrever as palavras, registrar os sinais gráficos e usar de maneira correta a pontuação em enunciados ou textos. A ortografia vem do grego orto, que significa correto, e grafo, que significa escrita. Então, este conjunto de regras que ensina como escrever, nós podemos até exemplificar com a ordem que nós devemos ter dentro de casa, não é? Se cada um dentro de casa faz o que quiser, significa que não existe nenhuma regra. Então, em casa combina-se como regrar as pessoas. Papá tem sua função, mamá tem sua função, filho tem sua função, para todos poderem viver em conjunto. Então, a ortografia traz estas regras para poder a pessoa saber escrever bem ou corretamente. Se a ortografia é um conjunto de regras para ensinar as pessoas a escreverem bem, e como é que a gente pode ensinar as pessoas a escreverem bem se a cada tempo que passa a ortografia também pode se modificar de uma determinada palavra? Por isso mesmo, como é um conjunto de regras e depois este conjunto de regras é assumido por determinadas academias científicas, então elas vão alterando e vão espalhando isso neste conjunto de pessoas que são falantes desta mesma língua, para poderem atualizar. Então, a atualização dessa sua linguagem, ou da sua língua, ou da ortografia, é sempre importante. É por isso que é aqui também muito importante a leitura, que é para poder saber quais são as palavras que mudaram, quais são as palavras que ainda se mantêm, dependendo dos acordos que são assinados para a mudança ou não de determinadas palavras. Mas se nós passamos a vida a fazer leituras constantes, então nós podemos assimilar, não é? E ficar isso conosco. E qual é a importância de nós termos textos com uma escrita adequada, ou com uma determinada, ou com uma forma de escrita correta e dessa forma que nós possamos segui-la? É importante porque isso padroniza a própria escrita. Como, por exemplo, se a escrita não é padronizada, pode-se dar o caso que alguém escreva homem com O e o outro escreve homem com H. Então, significa que esta escrita não está padronizada. Cada um pode falar como quiser e nós não nos vamos entender. Então, é necessário, porque ela padroniza a escrita, não é? Facilita também a comunicação social do tempo, da cultura, da região, não é? E de um mesmo país, não é? Este nosso país, Moçambique, fala a língua portuguesa, então padronizado, todos nós, quando alguém estiver a pronunciar uma determinada palavra, nós vamos poder perceber. A ortografia unifica a escrita, independentemente da maneira como a palavra é pronunciada por quem escreve. Sim. Na padronização da escrita, a palavra se escreve de uma certa forma e para quem ouve a palavra mal pronunciada, consegue reconhecer o erro. Eu posso dar aqui um exemplo. Quando alguém diz, eu estou a fazer curso de economia. Tem um N ali. Tem um N aí, que este N não faz parte, Sim. mas sim lê-se
ou escreve-se economia sem N. Então, é a padronização da linguagem que faz com que esta linguagem ou esta ortografia seja importante. E falando mesmo nessa forma que nós às vezes falamos que não é tão correta, por vezes nós acabamos trocando até letras de algumas palavras. Em vez de dizermos cerebral, dizemos cerebral. O que nos faz confundir as palavras quando estamos a escrever ou a falar, mas principalmente na escrita. O que faz confundir é a falta de leitura. A falta de leitura é importante para que a pessoa se habitue, não é, com as palavras, para a pessoa reconhecer as palavras no seu pronunciamento, na sua escrita e tudo mais. É a falta de leitura. Tem que ler muito, tem que observar, então, estes aspectos são importantes. O S no meio de duas vogais se transforma em Z, na forma oral. Como é que na escrita isso vai se processar? Como é que nós vamos saber diferenciar as coisas, quando é a escrita e quando é a leitura? Quando nós fazemos muitas leituras, não vamos confundir nenhuma palavra. Quer dizer, só alguém pronunciando esta determinada palavra e pronunciando mal, a nossa consciência já nos ativa a dizer como é que se escreve. É esta leitura que aqui é chamada a todo momento. A leitura é importante, não é? Que é para as pessoas poderem reconhecer essas palavras. A escrita é importante para reconhecer estas palavras. A observação é importante para reconhecer as palavras. A dedicação dos falantes também. Porque muitas vezes costumo ouvir estudantes a dizerem: eu não gosto de falar muito, eu sou tímido, Então estás a fechar-te no diálogo. O diálogo é importante porque abre as palavras, faz com que você conheça mais vocabulários. Que você também consiga perceber. Consiga perceber e ver determinadas coisas em que tu falhas para poder corrigir. Então, a repetição é a mesma. Qual é a relação que nós podemos fazer entre a ortografia e a fonética? É de interdependência. Estas estão interdependentes. Segundo nós lembramos muito bem como é que nós definimos a ortografia, não é? Sim. Então, a fonética fala dos sons. Sim. E sem esses sons não seria possível a pessoa conseguir ter uma escrita Exatamente. boa. Então, nós estávamos aqui a falar destes sons e até dávamos um exemplo da economia, não é? Sim, demos esse então, exemplo. Quando alguém pronuncia economia, a pessoa já consegue sentir uma diferença. Já percebes que aqui há alguma coisa que não está bem. Então, percebes que esta palavra está mal escrita. Então, está mal pronunciada. Exatamente. Esta relação é de interdependência. A ortografia e a fonética têm uma dependência muito concreta. Como é que a tecnologia atrapalha na forma como as pessoas escrevem? Porque isso modifica, porque nós acabamos abreviando algumas palavras, escrevemos o quando, não na forma normal, mas nas nossas abreviações. É deturpante a forma como vocês inventam determinadas linguagens, até linguagens de fala, e determinadas abreviaturas. Perturba a própria escrita, que é a ortografia, que nós definimos como um conjunto de regras para escrever bem e também para poder com que faça homogeneidade de uma determinada sociedade falante dessa mesma língua. Então, não ajuda a padronizar, yeah? E traz distúrbios, não seguem os padrões, usam abreviaturas mal escritas. Exemplo, aqueles emojis que vocês
andam a usar agora. Empurram mais o jovem a não saber escrever, É como porque se nós estes emojis deixássemos- já substituem as emoções ou Sim. sentimentos em que eles se encontram, não é? É Pra- como se nós deixássemos o nosso ser preguiçoso. Exatamente, ajuda a que o jovem tenha a preguiça mental. Não, é por isso que quando nós sempre insistimos que este jovem tenha que ler, ele não tem tempo, Não consegue ficar mais não de uma se hora. emociona, Sim. não tem curiosidade desta leitura, precisamente por causa disto, porque já encontrou nele uma facilidade. Está a ver aqui muita preguiça mental. Os livros estão a ser substituídos pelos memes, né? E há vezes que os próprios memes vêm mal escritos, não é? Quer dizer, o jovem está a ficar cada vez mais fora Mais distante destes padrões sim. de língua ou de linguagem bem falada, bem escrita e tudo mais. E a professora pode deixar algumas dicas para nós melhorarmos a nossa escrita. O que nós podemos fazer para tal? As dicas são as mesmas. Leitura, leitura, escrita, observação, dedicação dos falantes, e estes são os aspectos fundamentais. E evitar muito, não é? Porque vocês associam as vossas linguagens, que são do grupo jovem, ninguém condena isso, associam essas linguagens com o bem falar. E depois, quando caem para o mercado de trabalho e tudo mais, continuam com a mesma situação. Sim. E chegam lá, alguém procura que vocês tenham que escrever um comunicado, um requerimento. Não sabem escrever, escrevem com erros gravíssimos. E outro aspecto que é muito chato para os jovens, não gostam de aprender, porque até se zangam quando alguém diz que isto está errado. Sim. Para além de se zangar, nem sequer aceita consultar ao outro como é que ele deve. Muitas vezes não nos damos tempo para fazer isso. E não querendo consultar as outras pessoas. Vai caindo sempre no erro. E vai caindo no erro. E, para não cair no erro, ele deve ler para evitar consultar. Então, consulte. Por isso que digo que muitas obras estão a ser substituídas pelos memes e tudo mais. Estivemos a falar da ortografia. Não se esqueça de ler, de escrever, para que possas melhorar a cada dia.